parte do PIBID e hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro aqui chamado Diário de um Banana. Bom, esse livro ele foi escrito por Jeff Kinney e fala da história de Greg Haley. Bom, ele é o primeiro de uma série. Se eu não me engano, tem 16 livros, entre 15 e 16 livros do Diário de um Banana. E, por exemplo, esse daqui é o primeiro e esse daqui é o segundo, que é a continuação, que é Diário de Banana, Roderick é o cara. Então, bom, esse livro ele foi best-seller número 1 do New York Times. Então, é um livro muito bom, muito lido. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre ele. Porém, como ele é um livro que ele é um diário, então conta várias histórias. Então não teria como eu contar para vocês o livro todo. Vocês teriam que ler para poder descobrir as histórias que são contadas e são histórias muito engraçadas, muito legais. E o mais interessante desse livro, pessoal, é que ele é como se fosse um diário mesmo. Então as páginas dele é como se fosse um diário, tem desenhos, né? Então, por exemplo, aqui a primeira página está escrito para mamãe, papai, Rê, Scott, Patrick, que foi o Jeff que escreveu, no caso, né? E aí começa assim, entendeu? Então toda vez vai ter uma data aqui em cima, aí vai ter história, vai ter uma imagem, né, pessoal? Então é um livro muito legal de se ler. Você lê muito rápido esse livro, ele é maravilhoso, muito engraçado, você dá várias risadas com ele. Então agora eu vou contar para vocês algumas histórias que tem aqui. Então vamos primeiro conhecer o protagonista, que é esse menino aqui, que eu já disse para vocês, o nome dele é Greg Haley. Bom, ele explica no comecinho, né? Ele começa esse diário em setembro e numa terça-feira, e ele explica que ele só começou o diário porque a mãe dele pediu, né? Deu um diário para ele. Porém, o que acontece? Ele não queria escrito diário na frente, sabe? Uma capa escrito diário, porque ele fala que isso é de menina. Então, se ele fizesse se alguém, ele fala até então que ele conta que se alguém encontrasse esse diário, ia falar que ele era boiola. Até então que ele mostra aqui a imagem, né, do menino chutando eles falando boiola, porque encontrou o diário. Porém, ele fala, eu quero deixar claro que são livros de memórias, né? Esse é um livro de memórias, que ele não é diário mesmo que esteja escrito na capa diário, porque na verdade foi a mãe que comprou para ele. Bom, ele fala que a ideia partiu da mãe dele. E aí ela disse que. E ele pensou que seria algo bom mesmo para ele colocar os sentimentos dele, né? Nesse diário, falar um pouco sobre a vida, o que está acontecendo. E ele achou interessante porque o sonho dele é ser famoso. Independente de que cargo, de que área, ele quer ser famoso. Então, ele fala que daí, se ele tivesse um diário, quando ele fosse famoso, ele não precisaria contar a vida dele para as pessoas, porque teria esse diário. Até então que ele mostra essa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Isso, essa parte aqui, né, que tá escrito o seguinte: é como se ele já fosse famoso, e aí os repórteres, né, vêm falar com ele e fala: Gregory, conte sobre sua infância. Você foi sempre tão bonita, inteligente, né? E aí ele fala: aqui estão minhas memórias, agora show. Então ele quer, né, falar, é mais fácil então. E aí ele começa falando o quê? Que ele começou no ensino fundamental. Então ele é um menino, o Gregory, apelido Greg, né? Ele começou o ensino fundamental e aí ele começa a contar um pouquinho sobre a história dele, né? E inicialmente, depois que ele explica um pouco sobre por que ele tem o diário e tudo mais, ele fala que ele começou o ensino fundamental e ele acredita que as pessoas, né, as crianças do ensino fundamental deveriam ser classificadas não por idade, mas por tamanho. Porque ele fala que ele é muito pequeno e tem meninos valentões super grandes lá, né? E acaba, né, batendo nos meninos menores.
Então ele fala que deveria ser classificado por tamanho, para não ter essa coisa de um querer bater no outro e ser mais forte que o outro. E aí ele até fala que se fosse por tamanho, um dos garotos da sala dele, que é o Gupta, ele estaria no primeiro ano, porque ele é muito pequenininho, que é esse menininho aqui. Bom, e aí ele continua falando que no primeiro dia de aula, a professora pede para que cada aluno sente em um lugar. E aí, depois eles descobrem que, na verdade, esse lugar seria para sempre, até o final do ano. Então, ele fala que eles têm que pensar muito bem qual lugar eles vão escolher, para não sentar perto de pessoas desagradáveis, né, e tudo mais. E ele falou que ele já fez também uma burrada de sentar perto de uma menina que ele gostava, e por fim elas ficavam passando um recadinho e falando mal dele, né, no caso, né, que seria essa parte aqui. Então, nessa parte aqui fala: Greg, você pode dar esse bilhete para Shelley? Aí o Greg fala, né? Mas é claro, hehehe. E aí no bilhete estava escrito: Greg é um bobo. Bom, o que mais que conta aqui? Conta também sobre que antigamente as meninas gostavam dos meninos que eram mais rápidos, né? Porque, né, eles estavam no ensino fundamental, eles estavam no ensino fundamental 1, agora ele está no ensino fundamental 2. Então ele começa a explicar, né? Ele fala um pouco sobre os meninos não gostarem das meninas e tudo mais, né? Também fala um pouco sobre. Aí ele começa a contar sobre o melhor amigo dele que chama Holly, que é esse menino aqui. Deixa eu ver qual parte. Isso, esse menino aqui. Então, e ele conta um pouco da história dos dois, né? Como eles eram amigos. Ele também conta um pouco sobre uma história que eu vou contar para vocês, que é uma das melhores histórias que vai mostrar porque a primeira folha do livro é essa imagem aqui. Deixa eu ver se a última também. Na última ainda tem. Então, praticamente é a marca registrada, né, pessoal? A história que ele conta é a seguinte: chama O Toque do Queijo, que é uma das que a gente mais reconhece ele, né, essa história. Que o que acontece? Ele fala que quando ele estava na quadra, né, para educação física, eles viram um queijo, um pedaço de queijo no chão e já estava lá há muito tempo. Então, esse queijo, ele deve ter caído, né, no sanduíche de alguém ou coisa do tipo. E depois de uns dias ele começou a ficar mofado, nojento, melecado, né? E ninguém mais jogava nessa quadra, naquele local que estava o queijo. Mesmo que tivesse sendo tipo, a única rede de basquete que tivesse lá, ninguém jogava naquele lugar por causa que estava o queijo lá. E aí, um dia, um dos garotos, que ele chamava Darwin Wash, ele encostou o dedo no queijo e assim começou conhecida o toque do queijo. Então, o que acontece? Tipo assim, é como se fosse um pega-pega. Então, se você encostasse no queijo, ele ia ficar até você passar em outra pessoa. Então, as pessoas ficavam uma correndo da outra e como passava de pessoa para pessoa na escola, eles às vezes não sabiam com quem estava. Então, e o único jeito de se proteger do toque do queijo era cruzando os dedos. Então, aqui mostra um pouquinho eles correndo, né, de quem estava com o toque do queijo, no caso. Só que daí era difícil, ele fala de lembrar que tinha que cruzar o dedo toda hora, né? E ele fala um pouco sobre como as pessoas eram isoladas, né? Quando tinha esse toque do queijo e tudo mais. E aí ele conta também que teve um garoto chamado Abi Hall que pegou, né, o toque do queijo em abril e ninguém mais chegou perto dele até o final do ano letivo. Então, ele falou que esse menino ele acabou se mudando para Califórnia e aí ele acabou levando com ele o toque do queijo. Então não tinha mais nenhum problema de outra pessoa ter esse toque do queijo, porque o menino se mudou. E aí ele fala que espera que ninguém mais comece esse toque do queijo, porque eles não aguentam mais ter que ficar toda hora ficar tendo que cruzar os dedos e se lembrar disso. E aí ele conta um pouquinho sobre o Roderick, que no caso seria, né, o segundo livro fala sobre o Roderick, que é o irmão dele, né, o irmão mais velho dele. Ele tem dois irmãos, que é o Roderick, o mais velho, e o mais novo, que é o Manny. Então, ele fala que
durante uma noite, o irmão dele, o Roderick, acabou acordando ele e disse que tinha dormido o verão inteiro. Mentiu pra ele que ele tinha dormido o verão inteiro e que tinha acordado bem tempo da primeira aula, então assustou ele. E aí ele falou assim: você pode achar que eu fui burro de cair nessa, né? Mas o Roderick estava vestido com as roupas da escola dele e adiantou o meu despertador para parecer que era de manhã. Então, na verdade, tinha acabado de começar as férias e ele mentiu para ele que ele tinha dormido o verão inteiro. E ainda fechou as cortinas para ele não ver que estava escuro lá fora. Então, depois que o Roderick acordou ele, né? E ele se vestiu e tudo mais, ele desceu para tomar o café da manhã. E aí ele fez isso, né? Como ele faz todas as manhãs. E aí, como ele fez muito barulho, o pai dele foi lá super bravo brigar com ele, porque eram 3 horas da manhã. E ele tava comendo sucrilhos às 3 horas da manhã. Olha, pessoal, é muito interessante, é muito engraçado as histórias. São várias. Aí ele fala um pouquinho sobre o sábado dele, né? Essa parte aqui. Ele fala que a primeira semana de aula dele terminou, né? Ele conta um pouquinho sobre isso. E aí ele podia chegar na casa, né? Então ele podia dormir até tarde. E aí ele diz que a maioria das crianças acorda cedo no sábado, né, para ver desenhos animados ou coisas do tipo. E a única razão dele sair da cama nos finais de semanas é porque chega uma hora que ele não aguenta mais o gosto do seu próprio bafo, né? Então ele fala, ai, não aguento mais. Aí tem a imagem. E bom, essas imagens que aparecem é como se fosse ele, né, desenhando no próprio caderno. Então ele fala, né, que infelizmente o pai dele acorda às 6 horas da manhã e não importa qual dia da semana, ele sempre acorda esse horário e não leva em consideração de que ele tá tentando aproveitar o sábado como uma pessoa normal, ele fala, né? Então o pai dele vai lá, arruma a casa, faz barulho. Acontece, né, gente? Então, ele fala que eu não tinha nada para fazer hoje, então só fui para a casa do Rowley, que é o melhor amigo dele, como eu já falei. E aí ele explica um pouquinho sobre esse amigo, né? Ele fala, Rory é tecnicamente meu melhor amigo, mas isso com certeza está sujeito a mudanças, então isso pode mudar. Olha o jeito que ele fala, gente. Então eu tenho evitado ele desde o primeiro dia de aula, quando ele fez uma coisa que realmente me chateou. Então aí ele explica o que aconteceu. Então ele fala que quando eles estavam pegando as coisas no armário, depois da aula, o Rowley chegou e disse: quer ir até a minha casa para brincar? E ele já falou 1 bilhão de vezes que não era para falar que eles iam brincar, porque eles já estavam no 6º ano. E aí você teria que dizer dar um tempo, não brincar. Vamos lá em casa dar um tempo e tudo mais, entendeu? Ele falou, não importa quantas vezes ele reclame, ele sempre se esquece na vez seguinte. Então, a gente percebe que o Rony é esquecido, ele é bobinho, ele gosta bastante de brincar, ele não tá nem aí pro que as pessoas pensam, diferente do Greg, que tem medo das pessoas achar que ele já ele é muito criança por brincar, por ele estar no 6º ano e tudo mais. Essa aqui é a imagem, né, deles no armário e tudo mais. Bom, aí ele fala que ele tenta ser mais cuidadoso com a imagem dele, né, desde que entrou no 6º ano, mas o Rowley por perto não ajuda, não está ajudando, né? E aí ele explica que ele conheceu o Rowley alguns anos atrás, quando ele se mudou, né, para o bairro que ele está agora. E aí a mãe dele tinha comprado, né, um livro chamado assim, Como Fazer Amigos em Lugares Novos. E aí ele foi até a casa do Greg para tentar fazer uns truques bestas, né? E aí ele falou assim: toque, toque, parede, desculpa, parede ser sempre assim tão sério? Como é que é? Tipo, ele não sabia nem fazer as próprias piadas. Então, aí ele fala assim: acho que eu fiquei meio com pena dele e decidi tomá-lo sob a minha proteção. Bom, e ele fala: é ótimo tê-lo por perto, principalmente porque dá para pregar todas as peças que o Roderick usa comigo. Então, o irmão dele mais velho, o irmão de Greg mais velho, prega peças nele e ele faz com o Rowley. E uma das histórias também que eu queria contar para vocês, que é a história do Epa Neném. Aí eles fizeram esse quadrinho aqui e toda vez eles colocavam Epa Neném, né, pessoal?
Então aqui tá escrito assim: Ei, moça bonita, quer sair comigo? E aí era, na verdade, né? Não sou uma moça, sou só um desses cachorros com pelo comprido, então não obrigado. E aí o cara fala: Epa, neném, né? Então, todo mundo gostou, porque eles fizeram isso no jornal da escola. Todo mundo gostou, todo mundo tirou, riu. E aí eles começaram a discutir para ver quem era o criador do Epa Neném. Só que eles começaram a discutir alto e as pessoas começaram a briga, 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 até, né? Estavam querendo que eles brigassem. E aí eles fingiram que ia começar a brigar, mas não começaram nada, né? Bom, e é isso, pessoal. Como são várias e várias e várias histórias, não tem como eu falar todas para você. Mas o que acontece? O Rowley ganhou como o palhaço da turma, né? Com o Epa Neném. E o Greg queria muito ser famoso, ser reconhecido, mas quem ganhou foi o amigo dele, né? E é isso, pessoal. É isso que eu tinha a contar pra vocês. Esse livro aqui, né, eu tenho esse, que é em capa dura, né? Ele é o normal e eu tenho o Pocket também, que é uma versão menor. Ele é capa mole, bem molinha esse daqui. Então, olha a diferença, né? Mas é muito interessante. Também é a mesma coisa, né? Ele tem várias imagens, várias histórias. A gente começa a ler ele, a gente dá várias risadas com ele. E como, né, eu recomendo para os alunos do sexto ano, eu acho muito interessante vocês lerem. É muito legal, muito gostoso e vocês não vão se arrepender. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e leiam esse livro que é maravilhoso, essa série maravilhosa. Tchau!